Nos últimos dias, os vizinhos de Stone Oak e arredores têm tentado resolver um mistério que os residentes há relatando um barulho misterioso que estão ouvindo tarde da noite. Alguns descrevendo-o como uma explosão aleatória de fogos de artifício ou Bem, eles dizem que não sabem realmente o que pensar porque é tão bizarro e estranho que conversei com várias pessoas que me disseram que isso está acontecendo desde o início de dezembro e ninguém tem ideia do... Algumas pessoas com quem conversei disseram que talvez fosse um estrondo sônico, mas outros dizem que não acham que foi porque não ouviram nenhum jato. Se eu não estiver certo com o mais alto, sugiro que vocês se acertem com o Altíssimo, porque isso é uma trombeta. Não me importo com o que ninguém diga. Isso é uma trombeta. Não estou aqui tentando tocar aqui, tentando acionar ninguém que fala alto. Isso é... No livro do Apocalipse, as 7 trombetas ecoam para anunciar uma série de eventos apocalípticos, marcando o julgamento divino e a execução do plano de Deus para a humanidade. Embora não haja menção explícita a inundações catastróficas, é possível estabelecer paralelos espirituais entre o simbolismo das trombetas e o poder destrutivo das inundações ao longo da história. A primeira trombeta é tocada, e dela emerge a imagem da adoração de um grande calor, liberando torrentes de lava derretida sobre a terra. Esse evento cataclísmico reflete a força avassaladora de uma inundação, à medida que as águas furiosas invadem a terra, varrendo tudo em seu caminho. Em ambos os casos, o resultado é devastação generalizada e perda de vidas. De maneira similar, a segunda trombeta provoca o envenenamento de 1/3 das águas da terra, causando morte e destruição à vida aquática. Isso pode ser interpretado como uma representação metafórica da poluição e contaminação que frequentemente acompanham grandes inundações, à medida que resíduos industriais e detritos são arrastados para rios e oceanos, afetando ecossistemas delicados. À medida que as 7 trombetas continuam a soar, cada uma anunciando sua própria calamidade, podemos interpretar esses eventos como simbólicos das consequências da desobediência da humanidade e do desrespeito pelo mundo natural. As inundações desencadeadas pelas trombetas servem como um poderoso lembrete da fragilidade da existência humana e da necessidade de arrependimento e renovação espiritual. A mensagem das 7 trombetas é de esperança em meio ao caos. Assim como as águas das enchentes eventualmente recuam e a nova vida emerge da devastação, também a humanidade pode encontrar redenção e restauração através da fé e da justiça. As 7 trombetas nos convocam a prestar atenção às advertências do julgamento divino, abandonar o pecado e abraçar a promessa de salvação oferecida através do Cristo. Além disso, recentemente cientistas descobriram a ferocidade de uma enorme e verdadeira tesouro vulcânica na costa de Tonga em janeiro, um símbolo de julgamento e advertência. Navios de pesquisa encontraram fluxos de detritos que se estendem por pelo menos 80 quilômetros no fundo do mar, revelando a magnitude do fenômeno vulcânico e sua relevância simbólica para as advertências do Apocalipse. Dentro do vasto cenário das imagens bíblicas, a trombeta emerge como um símbolo proeminente da comunicação divina, portadora de advertência e julgamento. Ao longo do Antigo e do Novo Testamento, as trombetas são empregadas para anunciar eventos de grande importância, capturando a atenção das pessoas e prenunciando a chegada do reino de Deus. O livro do Apocalipse, o epílogo da Bíblia, utiliza a imagem das trombetas para descrever uma sequência de eventos cataclísmicos conhecidos como as 7 trombetas. Estas trombetas são tocadas por 7 anjos, cada um proclamando um julgamento distinto sobre a terra e seus habitantes.
Por exemplo, a primeira trombeta desencadeia granizo e fogo misturado com sangue sobre a terra, resultando em devastação e destruição. A segunda trombeta testemunha uma grande montanha ardendo em chamas lançada ao mar, resultando na morte de 1/3 das criaturas marinhas e na destruição de 1/3 das embarcações. Subsequentemente, as trombetas trazem mais calamidades, incluindo o envenenamento de 1/3 das águas, o escurecimento do sol e da lua e a liberação de forças demoníacas sobre a terra. O simbolismo da trombeta nessas profecias é multifacetado. Em um nível, a trombeta serve como um chamado ao arrependimento, alertando a humanidade sobre as consequências do pecado e da rebelião contra Deus. É um clarim convocando a afastar-se da maldade e voltar-se para a justiça. Em outro nível, a trombeta simboliza o julgamento divino e a revelação da justa ira de Deus contra o mal. Os julgamentos desencadeados pelas trombetas não são atos arbitrários de crueldade, mas sim expressões da justiça e da santidade de Deus. Eles servem como um lembrete de que Deus não tolerará o pecado indefinidamente e que, em última análise, todos serão responsabilizados por suas ações. Os vulcões, manifestações temíveis do poder natural, frequentemente foram interpretados em contextos religiosos como símbolos de julgamento e advertência divinos. Na narrativa bíblica, eles significam a autoridade de Deus sobre a criação e sua capacidade de provocar destruição e devastação. A recente atividade nas Ilhas Tonga, onde um vulcão desencadeou sua fúria com torrentes de lava derretida e nuvens ondulantes de cinzas, apresenta um paralelo impressionante com as imagens encontradas no livro do Apocalipse. Neste texto apocalíptico, uma série de eventos cataclísmicos, conhecidos como as 7 trombetas, são descritos como arautos do julgamento divino e advertências de iminente transformação. O minuto destrutivo da recente soberania da umidade faz parte do complexo vulcânico Hunga Tonga Hunga Ha'apai, localizado na vasta extensão do Oceano Pacífico Sul. Este complexo possui uma longa história de atividade vulcânica, com erupções registradas ao longo dos séculos. As ilhas de Tonga, formadas por processos vulcânicos, foram moldadas pelas forças geológicas que desencadeiam tais erupções. O povo de Tonga viveu à sombra desses vulcões, experimentando tanto os benefícios dos solos férteis quanto os perigos representados pelas erupções. No contexto da profecia bíblica, a herança em Tonga pode ser vista como um comovente lembrete da vulnerabilidade da humanidade diante da ira da natureza e da soberania de Deus sobre a criação ecológica. A imagem da primeira trombeta no livro do Apocalipse, onde uma grande montanha em chamas é lançada ao mar, resultando em devastação e perda de vidas, ecoa os eventos que se desdobram em Tonga. Os crentes são instantaneamente levados a considerar os temas bíblicos de julgamento, tristeza e redenção, sendo lembrados da necessidade de humildade e reverência na presença do poder de Deus, bem como do chamado à administração e cuidado da terra. No entanto, mesmo em meio às perigosas advertências das trombetas, a esperança de que o propósito do julgamento divino não seja apenas castigo, mas também purificação e redenção. Através das provas e tribulações desencadeadas pelas trombetas, Deus busca refinar seu povo, eliminando as impurezas e aproximando-os de si mesmo. Refletindo sobre o simbolismo da trombeta na profecia bíblica, os crentes anseiam responder ao chamado ao arrependimento, confiar na justiça de Deus e olhar para frente com esperança no cumprimento de suas promessas. As trombetas servem como um poderoso lembrete da soberania de Deus sobre toda a criação,
recordando aos crentes a urgência da mensagem do Evangelho e a necessidade de viver uma vida de fidelidade e aprovação em antecipação ao dilúvio vindouro do Reino de Deus. Em outra parte do mundo, as fortes chuvas na Europa Ocidental resultaram em extensas inundações que deslocaram residentes em partes da França e da Alemanha. Equipes de resgate de emergência estão trabalhando para evacuar residentes de várias cidades do norte da França, incluindo P e Arques, ambas enfrentando episódios de inundação desde novembro, o que os moradores afirmam não ser habitual. O Audiobíblia você precisa conhecer. Um formato simples numa plataforma simples, onde você recebe 3 aulas por semana de estudo bíblico. A aula vai em texto e áudio, você só precisa ouvir e aprender a palavra de Deus. Em pouco tempo você já vai estar conhecendo muito da palavra de Deus. Quer saber mais? Gostou? Clique aqui e confira. Paz e bem. Nos céus, densas nuvens encobrem a terra, um presságio da ira divina. A tempestade desce com sua fúria implacável, como predito pelas Escrituras. A chuva torrencial cai como brasas sobre a terra, um aviso sinistro do divino. As águas do dilúvio erguem-se como os braços de demônios, varrendo tudo em seu caminho. Casas e estruturas humanas, como gigantes castelos, desmoronam sob o poder da tempestade. Em meio ao caos, as águas do dilúvio emergem com um fervor profano, suas correntes sombrias, agitando-se com malícia e fúria, como um exército implacável marchando pela terra. Elas engolem tudo em seu caminho, deixando para trás um rastro de destruição e desespero. Paisagens inteiras são submersas sob as águas turbulentas. Seus núcleos, outrora vibrantes, silenciados sob as profundezas escuras. Árvores que um dia foram imponentes sentinelas da majestade da natureza são arrancadas e varridas como meros galhos, seus ramos torcidos em agonia enquanto sucumbem à torrente impiedosa. As casas e lares de inúmeras famílias são consumidos pela enchente, suas paredes desmoronando e seus telhados caindo sob o peso do dilúvio. Os gritos dos afogados ecoam pelo ar. Um coro assustador de angústia que perfura a alma e enche o coração de pavor. Mães apertam seus filhos com força contra o peito, seus apelos desesperados por salvação abafados pelo implacável rugido das águas, enquanto os pais observam impotentes seus entes queridos sendo levados diante de seus olhos. Mesmo as almas mais fortes tremem de medo, pois sabem que nas garras deste abismo aquático não há escapatória, não há salvação, apenas o frio abraço do esquecimento. Um sopro do diabo se espalha por toda parte, enquanto o mar se torna uma besta monstruosa, rugindo em suas costas, ameaçando engolir cidades e vilas, deixando nada além de escombros e morte em seu rastro. Em sua correnteza negra tudo é varrido, desde inocentes até as próprias feras, todos se tornando vítimas de uma destruição impiedosa. Na hora mais sombria, o vento uiva feroz e implacavelmente, como os lamentos do inferno. O rugido estrondoso da tempestade é um grito ecoante da ira divina. O grito de desespero ecoa através das almas, perdendo toda a esperança consumida pelas ondas furiosas e pela destruição implacável. Portanto, as inundações que assolam a Europa não são apenas um símbolo de devastação física, mas também uma manifestação clara de resiliência e destruição nos últimos dias, conforme profetizado pelas Escrituras. Elas servem como um aviso para o mundo sobre o acúmulo de pecados e injustiças, e um chamado ao arrependimento e à busca da salvação antes que seja tarde demais. Olhando para trás, diante de uma série de catástrofes, desde as devastadoras inundações na Europa até a destruição desenfreada causada por tempestades em todos os lugares, há uma compreensão profunda de que o mundo está adentrando tempos sombrios. A visão do dilúvio enfatiza o poder da natureza,
conforme as águas das enchentes arrasam tudo em seu caminho, deixando para trás uma paisagem de devastação, onde o que antes era antigo, agora jaz em ruínas. Da mesma forma, a imagem da tempestade, com a força do vento e o poder destrutivo da chuva, é um símbolo de crise e desespero enfrentados nessas catástrofes. Esses eventos desencadeiam medo e desamparo dentro de cada pessoa. No contexto da Bíblia, podem ser entendidos como sinais do apocalipse iminente, onde o julgamento e o discernimento sobre o mundo estão próximos. O dilúvio oceânico, com suas ondas do mar profundo batendo na terra, pode ser visto como uma manifestação do Mar Vermelho em Apocalipse, onde o mar se transforma em sangue e toda a vida nele perece. Da mesma forma, a tempestade devastadora, com sua força incontrolável, pode ser parte dos ventos ferozes do Apocalipse, derrubando tudo em seu caminho e destruindo todas as bases sociais. Vistas dessa perspectiva, essas catástrofes não são apenas expressões de destruição física, mas também advertências de julgamento e do fim de uma era. Elas servem como um lembrete para nós sobre o estado do mundo atual e um apelo ao arrependimento e à preparação para os desafios adiante. O arrebatamento nunca esteve tão próximo antes, como 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 nos lembra. Porque o próprio Senhor descerá do céu com um grito, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A expectativa do retorno do Senhor é profunda e retumbante. Não se trata de um mensageiro ou ser celestial, mas do próprio Senhor que descerá dos céus. Que dia glorioso será aquele, marcado não pelo silêncio, mas por um poderoso grito que reverberará através dos tempos. Este grito perfurará as profundezas dos túmulos e abalará as próprias bases do mundo. Ao chamado triunfante da trombeta de Deus, seus filhos serão convocados para casa. Naquele momento, aqueles que permanecerem fiéis serão arrebatados juntamente com os santos ressuscitados nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. É uma promessa que transcende o temporal e nos conduz à eternidade. Nós, como crentes, aguardamos este evento com grande expectativa. Este mundo marcado pelo pecado e pela tristeza deixará de ser nosso lar. A escuridão e a injustiça que permeiam este reino terrestre não nos prenderão mais. Em vez disso, estaremos unidos com o Senhor. No céu, onde habitaremos com Ele por toda a eternidade. Isso não é mera especulação ou pensamento positivo. É a palavra imutável de Deus, tão certa quanto o amanhecer de um novo dia. Nestes tempos tumultuados, onde o desespero e a desesperança são abundantes, nos apegamos à bendita esperança do arrebatamento. Enquanto o mundo pode se apegar aos prazeres transitórios desta vida, fixamos nossos olhos nas promessas eternas de nossa fé. Então, eu imploro que você esteja preparado. Você está pronto para atender ao chamado da trombeta e encontrar o Senhor nos ares? Se o arrebatamento ocorresse neste exato momento, você estaria entre os arrebatados ou ficaria para trás? Tome cuidado e encontre consolo em Cristo Jesus. Faça uma pausa onde quer que você esteja e busque a certeza de seu Pai Celestial. Deixe a paz de Cristo reinar em seu coração, sabendo que, se o arrebatamento acontecesse agora, você estaria entre aqueles que foram elevados para encontrá-lo. Que dia glorioso será aquele testemunhar a ressurreição dos santos que vieram antes de nós ao longo dos tempos, vestidos com corpos incorruptíveis, transformados num piscar de olhos. E depois nos juntaremos a eles nos céus, também transformados e recebendo nossos corpos glorificados.
Queridos irmãos, anseiem pela bendita esperança do arrebatamento. Se você abriga algum desconforto sobre o arrebatamento, peço que pause este vídeo e reserve um momento para se conectar com seu Pai Celestial. Seja onde estiver, em um ônibus, no trabalho, em casa ou no carro, derrame seu coração para Ele e busque compreensão em relação às suas apreensões sobre o arrebatamento. A antecipação do arrebatamento é algo que você e eu deveríamos abraçar ansiosamente, pois significa nossa união eterna com o Senhor nos céus. Às vezes, encontramos representações de Jesus em filmes que retratam indivíduos que, tendo provado o céu, desejam retornar a este mundo. Mas este retrato é totalmente mal concebido. Aqueles que partiram para estar com o Senhor não têm orientação para retornar a este reino terrestre, e francamente, não posso culpá-los. Pois por que alguém iria ansiar por voltar a um mundo cheio de sofrimento, tristeza, apreensão e ansiedade? No céu, eles se deleitam na eterna felicidade, experimentando uma paz que transcende a compreensão concedida somente por Deus. E tenha certeza de que quando você chegar ao céu, sentirá o mesmo. Oh, que felicidade nos espera quando o arrebatamento revelar santos como você e eu, prontos para estar com o Senhor no céu, naquele reino divino. Medo e pavor do futuro amanhã ou preocupações terrenas deixarão de existir. Você se alegrará ao perceber que finalmente alcançou sua eterna casa. Por um breve momento, encorajo você a fechar os olhos e tentar imaginar como será chegar ao céu. E por toda a eternidade, esta será a sua realidade. Nossa imaginação não consegue compreender a plenitude do que está por vir. Enquanto você abre os olhos para a bem-aventurança eterna do céu, você verá proferindo palavras de gratidão, agradecendo a Deus pelo dom da salvação, pelo sacrifício de Jesus na cruz e por escolher o caminho estreito em vez do caminho largo para a destruição. Uma vez preguei sobre o que poderia ocorrer 10 minutos antes do arrebatamento. Imaginei uma cena dramática no céu, escurecendo ao meio-dia, o sol lançando uma tonalidade apocalíptica, ventos uivantes, meteoros cruzando o céu, terremotos sacudindo os alicerces da terra, ondas rugindo e relâmpagos piscando. No entanto, o momento do arrebatamento permanece desconhecido. Não haverá uma notificação por telefone sinalizando sua chegada iminente. Nos pegará de surpresa no meio de nossas rotinas cotidianas. Se você é alguém que sai regularmente de casa para se envolver em travessuras, quando o arrebatamento ocorrer, você estará exatamente onde costuma ir. Por outro lado, se você frequenta fielmente a igreja ou as reuniões de oração, você estará hoje nesses lugares familiares. A presença gloriosa do Senhor é uma realidade sublime. No entanto, devemos considerar a triste realidade de que nem todos estarão entre os redimidos. Mesmo enquanto proclamo a mensagem, há aqueles que ouvem e ainda não entregaram seus corações ao Senhor. Consideremos dois grupos distintos de pessoas e a angústia que experimentarão 10 minutos após o arrebatamento. Primeiramente, há os cristãos de nome, aqueles que professam Cristo, mas não o abraçaram verdadeiramente como seu Salvador. Embora possam frequentar a igreja regularmente, seus corações permanecem inalterados. Imagine a consternação ao perceberem que perderam o arrebatamento e agora estão enfrentando os eventos preditos no livro do Apocalipse. O segundo grupo é composto por não crentes e adeptos de outras religiões. Eles testemunharão o desaparecimento de seus entes queridos que eram fiéis seguidores de Cristo. É provável que sintam um profundo arrependimento e espanto ao aceitarem a verdade que antes rejeitavam. Imagine um culto na igreja após o arrebatamento, onde até mesmo os céticos, que uma vez ridicularizaram a ideia, serão obrigados a considerar sua realidade.
Assim como muitos consideraram Noé um tolo por pregar sobre o dilúvio iminente, também considerarão os crentes que falaram sobre o arrebatamento. Diante da magnitude da população mundial hoje, é uma questão que demanda uma contemplação sincera. Alguns podem abordar o tema do arrebatamento com medo ou apreensão, incertos de seu destino. Mas quero garantir-lhes que o arrebatamento é um evento para ser antecipado ansiosamente. Não deixem que o medo obscureça sua esperança. Lembrem-se da promessa de salvação encontrada em Romanos 10:9. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação é um presente concedido pela graça por meio da fé. Deus não a concede por nossas obras, para que ninguém possa se gloriar. Você pode ter certeza de sua salvação, pois o Espírito Santo testifica dentro de você que você nasceu de novo. Portanto, não tema o arrebatamento. Ao contrário, antecipe-o ansiosamente. Como não poderíamos ansiar por isso? Como não poderíamos ansiar pelo céu? Este mundo está em desordem, mas quando o Senhor Jesus vier reivindicar os seus, a morte não terá mais poder. Aguardo ansiosamente o dia em que todas as tristezas desaparecerão para sempre. Quando ele vier, nunca mais nos preocuparemos com nossa saúde. Todas as doenças serão erradicadas em um instante, como nos diz 1 Coríntios 15, 51, 52. O arrebatamento será o evento mais esperado de todos os tempos. O último trompete soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seguidos pelos vivos, todos transformados para encontrar o Senhor nos céus. Para um filho de Deus, a sepultura não é o fim, é apenas uma parada temporária. Aguardemos com antecipação esse glorioso evento. Imagine esta cena. Você está em casa numa noite tão silenciosa quanto possível, quando de repente o ar treme com um som tão misterioso, tão fora deste mundo que arrepia até os ossos. Esse fenômeno está ocorrendo agora, em 2024, e está sendo testemunhado em todo o mundo, desde as ruas movimentadas de Nova York até os cantos isolados da Nova Zelândia. Os céus estão falando em línguas que ainda precisamos decifrar. Este não é o enredo de um romance de ficção científica. Isso é a realidade. A humanidade já experimentou sons celestes inexplicáveis ao longo da história, desde as trombetas bíblicas que derrubaram as muralhas de Jericó, até os misteriosos zumbidos que assombraram a Idade Média. Agora, mais uma vez, somos confrontados com esse enigma auditivo. A questão que nos intriga é: o que está por trás desses sons? Seriam eles apenas fenômenos atmosféricos ou há uma mensagem celestial sendo transmitida? Alguns voltaram seus olhos para o Apocalipse, citando o silêncio no céu antes das trombetas anunciarem o fim dos tempos. Mas será que esses sons são realmente as trombetas do Apocalipse? Ou há uma explicação mais terrena por trás deles? Junte-se a mim enquanto exploramos várias teorias, desde explicações científicas até especulações sobre uma origem divina. Nossa jornada pela história nos leva a encontros anteriores com o desconhecido, desde o sinal Wow, captado em 1977, até o misterioso Bloop de 1997, os sons inexplicáveis dos céus nos deixaram perplexos ao longo dos anos. Mesmo na antiguidade, há relatos de sons celestiais no livro de Josué e no Apocalipse. Agora, em 2024, esses sons estão se espalhando globalmente, deixando tanto os céticos quanto os crentes em debate sobre suas origens e significados. O fenômeno está sendo documentado em todo o mundo, desde vídeos no meio oeste americano até relatos de zumbidos na zona rural da Inglaterra. Estamos diante de uma encruzilhada entre a ciência e a espiritualidade, entre a mitologia e a profecia. Os sons dos céus em 2024 não são apenas anomalias. Eles são lembretes de nossa busca contínua pela compreensão de um universo vasto e misterioso.
À medida que buscamos respostas, descobrimos mais mistérios sobre a natureza do cosmos e nosso lugar nele. Diante desse mistério sonoro, nos vemos imersos em um intricado emaranhado de contextos históricos, dilemas científicos e questões existenciais. O que são esses sons, além de meros fenômenos geológicos? Seria a Terra tentando se comunicar com o vasto cosmos? A busca por respostas prossegue e a cada dia o mistério se aprofunda, convidando-nos a ouvir mais atentamente, a questionar mais profundamente e a explorar os segredos do universo. Enquanto navegamos pelo labirinto da história, encontramos ecos do passado e do presente. Em 2024, uma sinfonia de enigmas se desenrola, ecoando por todo o globo, tocando cada canto e penetrando até os lugares mais remotos, como o tranquilo Outback australiano. Lá um som profundo e ressonante rompe a quietude da noite, como se a própria terra estivesse gemendo sob um fardo invisível. No coração movimentado de Tóquio, Japão, o cenário se repete, mas com uma reviravolta. Os sons se manifestam como uma melodia assustadora, um coro etéreo que parece emanar dos céus. Pessoas de todas as idades param suas atividades, olhando para o céu em expectativa, como se aguardassem uma revelação. Esses eventos são compartilhados nas redes sociais, transformando-se em um tsunami digital de vídeos e comentários confusos. Não se trata apenas de relatos isolados. Em Ohio, nos Estados Unidos, uma pequena cidade pacata se vê novamente no centro das atenções, lembrando o enigmático sinal WOW, interceptado décadas antes. Enquanto isso, na Escandinávia, aldeões relatam sons que lembram os gritos desesperados de uma congregação invisível, provocando tanto medo quanto fascínio. Cada instância desses fenômenos em 2024 tem sua própria peculiaridade, mas todas apontam para uma verdade singular. Nosso mundo está tentando nos comunicar algo e lutamos para compreender sua linguagem. Os cientistas oferecem teorias diversas, desde anomalias atmosféricas até a ativação de antigas falhas geológicas. Enquanto isso, teóricos da conspiração mencionam projetos governamentais secretos ou intervenções extraterrestres, e os religiosos interpretam os sons como trombetas do Apocalipse, conforme profetizado nas Escrituras. A importância desses eventos na consciência global não pode ser subestimada. Os meios de comunicação correm para cobrir as últimas ocorrências, apresentando entrevistas com testemunhas oculares e análises de especialistas nas ondas de rádio. Cada teoria proposta tenta lançar luz sobre a escuridão que ainda envolve esses fenômenos. Nas redes sociais, a ágora digital da era moderna se torna um ponto focal para experiências coletivas e debates. Hashtags como Sky Sounds 2024 e Heaven Whisper se tornam tendências globais, criando uma tapeçaria de contas pessoais e experiências humanas compartilhadas por meio de tweets, postagens e histórias. Para um arquivo crescente deste público global, esses eventos servem como um teste digital à nossa busca por significado diante do desconhecido. Ao olharmos para um céu que parece falar, somos lembrados de nosso lugar no vasto cosmos. Esses sons podem ser avisos, mensagens ou simplesmente as dores crescentes da Terra, chamando a humanidade à reflexão. Eles nos incentivam a ouvir não apenas com nossos ouvidos, mas com nossos corações e mentes, para compreender o mundo que nos rodeia e além. A história desses misteriosos sons está longe de terminar. Enquanto avançamos em 2024, continuamos a documentar, questionar e nos maravilhar com a sinfonia do desconhecido que ecoa acima de nós. Que mensagens estão sendo transmitidas, se é que existem? Estamos à beira de uma maior compreensão ou são apenas as notas iniciais de uma ópera cósmica muito maior? Só o tempo dirá.
Uma coisa é certa, estamos todos sintonizados na frequência do mistério, ansiosos pela próxima nota que ecoará dos céus. Enquanto o turbilhão de especulações e teorias sobrenaturais cerca esses enigmáticos sons celestiais, a ciência intervém com uma lanterna da razão. Os cientistas atmosféricos sugerem que o que estamos ouvindo pode ser resultado de padrões climáticos ou condições atmosféricas únicas. Consideram até mesmo o conceito de sons infrassônicos, com frequências abaixo do alcance da audição humana, que podem viajar grandes distâncias e serem influenciados pelas camadas atmosféricas. Por outro lado, os geólogos oferecem outra perspectiva. Apontam para a própria Terra como fonte desses sons. O ranger das placas tectônicas, a liberação repentina de gases ocultos ou até mesmo o colapso de vazios cavernosos nas profundezas da crosta terrestre podem ressoar como sons misteriosos. Em 2024, mesmo em regiões não conhecidas por terremotos aumentados, esses eventos se correlacionam com relatos desses ruídos enigmáticos. Gostaria de destacar que nosso planeta está se comunicando através de uma linguagem de pressão e liberação, tanto de origem tecnológica quanto humana. Fontes diversas entram na arena, incluindo regulamentação de drones, introduzindo novos sons em nosso ambiente. As hélices desses drones cortam o ar com um zumbido que pode ser confundido e assustador. Além disso, atividades industriais também contribuem com suas próprias assinaturas sonoras. Explosões de máquinas em minas ou testes de aeronaves podem gerar sons que se integram ao coro global de mistério. Os militares também estão envolvidos, com sua variedade de dispositivos sônicos e tecnologias secretas. Algumas dessas tecnologias são projetadas para manter em sigilo testes de aeronaves com armas sônicas capazes de quebrar a barreira do som. Atividades militares como o lançamento e reentrada de naves espaciais podem produzir sons que se espalham pelas comunidades, gerando especulação e medo. Outra fonte desses sons pode ser de origem biológica, como os chamados de acasalamento de animais, especialmente os da vida marinha. Esses sons, quando transportados e amplificados pela água e pelo ar, podem mistificar aqueles que os ouvem. Por exemplo, o canto da baleia azul, um dos sons mais altos produzidos por qualquer animal, pode viajar centenas de quilômetros debaixo d'água, emergindo como uma melodia assustadora para quem ouve acima da superfície. Apesar das explicações oferecidas, muitos desses sons permanecem não classificados e inexplicados pela ciência atual. Eles nos lembram dos limites do nosso conhecimento e nos convidam a continuar questionando e buscando compreensão. Cientistas em todo o mundo estão empregando tecnologia de ponta e teorias inovadoras na busca por respostas. À medida que avançamos em 2024, os esforços para entender esses sons se intensificam. Colaborações entre cientistas atmosféricos, geólogos, biólogos e tecnólogos pintam um quadro de um mundo vibrante, repleto de sons. Embora possamos nos aproximar de compreender algumas fontes desses sons, outros permanecem desafiadoramente misteriosos, ecoando em nossos céus e dentro de nossas comunidades. Explorar esses sons é mais do que uma busca acadêmica. É uma jornada ao coração do mistério, que nos convida a ouvir, aprender e maravilhar-se com a complexa sinfonia do nosso mundo. Esses sons nos desafiam a explorar e questionar, conectando-nos mais profundamente com o mundo ao nosso redor. Além disso, há uma narrativa espiritual que lança uma sombra de profecia sobre nosso entendimento moderno. Os textos antigos, como a Bíblia, falam de uma comunicação entre a terra e o céu, levantando questões sobre o significado desses sons em um contexto espiritual.
Dos sinais celestiais que marcam o clímax da história humana, nenhum é tão emblemático quanto as trombetas do Apocalipse. Este livro bíblico, cheio de enigmas, tem cativado a mente de teólogos e fiéis por séculos. Entre as visões de bestas e julgamentos, as 7 trombetas se destacam como arautos de cataclismos destinados a preceder o fim dos dias. Neste ano de 2024, com sua sinfonia de sons inexplicáveis ecoando pelos céus, há aqueles que interpretam esses eventos à luz da profecia bíblica. Os sons das trombetas celestiais ressoam como advertências do Apocalipse, levantando a questão: poderiam esses ser os mesmos sons previstos há milênios para sinalizar o fim dos tempos? Essa questão alimenta discussões teológicas e espirituais em igrejas, sinagogas, mesquitas e templos ao redor do mundo. Muitos interpretam os sons como mensagens divinas, instigando a reflexão, o arrependimento e a preparação para o que está por vir. No entanto, uma análise crítica nos leva a considerar o simbolismo do livro do Apocalipse. As trombetas podem representar não apenas eventos físicos, mas também visões espirituais e apelos morais à humanidade. Os estudiosos teológicos destacam que o Apocalipse não é apenas sobre destruição, mas também sobre purificação e renovação. Enquanto a discussão sobre os sons celestiais continua, é importante lembrar que o Apocalipse oferece uma mensagem de esperança, mesmo em meio ao caos. Ele nos convida a refletir sobre nossas ações, buscar a redenção e permanecer firmes na fé, independentemente dos desafios que enfrentamos. Em meio aos mistérios dos sons celestiais de 2024, surge uma interpretação alternativa, não como prenúncios de perdição iminente, mas como lembretes de uma jornada espiritual em andamento para a humanidade. Essa perspectiva nos leva a um cruzamento entre fé e realidade, entre profecias antigas e contemporâneas. As discussões que se seguem são intensas e diversas, refletindo a busca humana por compreender os enigmas da existência. Seja em igrejas ou lares, esses sons provocam uma profunda reflexão sobre o significado espiritual de nossa vida diária, convidando-nos a explorar além da superfície e buscar conexões mais profundas com o divino. Voltando aos tempos antigos, encontramos exemplos de sons celestiais interpretados como mensagens divinas, orientações e, às vezes, castigos para a humanidade. As trombetas que derrubaram as muralhas de Jericó, conforme narrado no livro de Josué, são um desses exemplos. Esse evento histórico tem sido visto como uma metáfora para a intervenção divina e o poder da fé. Ao longo da história, eventos significativos foram acompanhados por sons misteriosos do céu, muitas vezes interpretados como presságios. Desde a Idade Média até as guerras mundiais, esses sons foram vistos como comentários divinos sobre os conflitos humanos e como sinais da presença divina em momentos de crise. Um exemplo mais recente é o zumbido misterioso, relatado no Reino Unido na década de 1970. Esse ruído persistente de baixa frequência provocou especulações sobre sua origem e significado, ecoando as experiências antigas de sons celestiais. Em suma, os sons do céu em 2024 não são apenas curiosidades, mas sim convites para explorar a interseção entre o divino e o terreno, entre a fé e a razão. Eles nos desafiam a refletir sobre nossa jornada espiritual e a buscar um entendimento mais profundo do universo e de nós mesmos. A fonte e o significado desses eventos tem sido um forte lembrete para alguns, evocando a advertência bíblica para ficar quieto e saber que eu sou Deus. Salmo 46:10. Este chamado à contemplação surge em um mundo cada vez mais barulhento, onde os eventos históricos são vistos através da lente da profecia bíblica e da advertência divina.
oferecendo uma perspectiva fascinante sobre os sons misteriosos de 2024. Cada instância desses sons serve como um fio condutor na tapeçaria mais ampla da interação divina com a humanidade. Uma narrativa que se estende por milênios. Os sons, sejam eles as trombetas anunciando o apocalipse ou os gemidos da criação, carregam um sentido de urgência e transcendência, convidando-nos a refletir sobre nosso lugar no cosmos e nossa conexão com o divino. Ao explorar esses sons e suas contrapartes históricas, somos envolvidos em um diálogo que vai além do humano, desafiando-nos a ouvir não apenas com nossos ouvidos, mas com nossos corações. No entanto, por trás dessas especulações, há teorias que vão desde projetos governamentais secretos até manipulações da atmosfera e da mente humana. Um exemplo é o controverso projeto GEARP, localizado no Alasca, que alimenta teorias conspiratórias sobre sua verdadeira finalidade e capacidade de influenciar o clima e desencadear terremotos. Declarações de figuras proeminentes, como o secretário de Defesa William Cohen, em 1997, têm alimentado ainda mais essas especulações, espalhando teorias sobre a origem dos sons misteriosos ouvidos globalmente. Além do HAARP, existem instalações semelhantes em todo o mundo, como a Sura na Rússia, que também levanta questões sobre seu papel na criação desses sons enigmáticos. Esses projetos, muitos deles envolvidos em segredo devido à segurança nacional, têm levado a teorias sobre origens desconhecidas dos sons e adicionado camadas à narrativa em constante evolução. Essas teorias, amplamente discutidas em fóruns da internet e mídias sociais, destacam a crescente preocupação e curiosidade em torno dos sons misteriosos de 2024. À medida que exploramos esses mistérios, somos confrontados com a complexidade da interação entre o divino e o humano. E somos lembrados da necessidade contínua de buscar compreensão em um mundo cheio de mistérios. Teorias de conspiração sobre OVNIs são consideradas outra possível fonte desses sons misteriosos no céu. Alguns sugerem que uma rede global de instalações de pesquisa ionosférica, trabalhando em conjunto, poderia estar conduzindo experimentos em larga escala, até então inimagináveis, para explicar a natureza desses fenômenos. Uma dessas teorias envolve o projeto Blue Beam, um suposto projeto secreto da NASA que visa criar uma nova ordem mundial por meio de eventos religiosos simulados tecnologicamente. Essa teoria sugere que os sons misteriosos poderiam fazer parte de uma operação psicológica destinada a manipular as massas, preparando o terreno para a projeção de figuras religiosas no céu, anunciando uma nova era. Enquanto céticos questionam a plausibilidade dessas teorias, citando a falta de evidências concretas e validação científica, os crentes apontam para o véu de sigilo e a história de operações secretas como motivos para suspeitar que nem tudo é o que parece. Cada nova ocorrência dos sons, cada novo vídeo e cada novo relato de testemunhas oculares alimentam o debate entre especulação e ceticismo. O Audiobíblia você precisa conhecer. Um formato simples numa plataforma simples, onde você recebe 3 aulas por semana de estudo bíblico. A aula vai em texto e áudio, você só precisa ouvir e aprender a palavra de Deus. Em pouco tempo você já vai estar conhecendo muito da palavra de Deus. Quer saber mais? Gostou? Clique aqui e confira. Paz e bem. Uma coisa permanece clara. Os sons misteriosos do céu abrem as portas para uma infinidade de teorias, cada uma mais intrigante e perturbadora que a anterior. Enquanto exploramos essas teorias, nos deparamos com os limites da capacidade humana e da compreensão do mundo natural. A busca por respostas nos leva por caminhos sombrios, onde a linha entre ciência e ficção se confunde, e a verdade parece
evasiva. A possibilidade de que esses sons sejam sinais de inteligências extraterrestres não é apenas alimento para a ficção científica, mas uma questão que envolve a essência da busca da humanidade por companheirismo no cosmos. Desde o sinal WOW! De 1977 até os sons misteriosos de 2024, o universo parece estar cheio de potenciais mensagens a serem decifradas. Padrões repetidos em alguns desses sons sugerem a possibilidade de uma comunicação cósmica, desafiando a comunidade científica a decifrar sua mensagem. As implicações dessa comunicação são profundas, indicando que não estamos sozinhos no universo e que nossos vizinhos celestiais estão tentando estabelecer contato. Essa teoria de comunicação extraterrestre mexe com nossa imaginação coletiva, desafiando-nos a reconsiderar nosso lugar no universo. Ao abraçar essa possibilidade, nos deparamos com exemplos históricos de fenômenos aéreos inexplicáveis, como as luzes da Fênix, de 1997, que desafiam a linha entre o mito e a realidade. Apesar das controvérsias e dos céticos, a busca por respostas continua, impulsionada pelo desejo humano de compreender o desconhecido. Afinal, a possibilidade de contato com inteligências extraterrestres nos lembra da vastidão do cosmos e da nossa busca contínua por respostas além das estrelas. Junto com as complexidades da comunicação, surgem desafios significativos. No entanto, os avanços na tecnologia e nossa crescente compreensão do cosmos sugerem que o momento para tal comunicação pode ser agora. Em fóruns, círculos acadêmicos e até mesmo em conversas informais em cafés, o debate está fervendo. Enquanto alguns entusiastas apontam para a estimativa de Drake sobre o número de civilizações comunicativas no universo, argumentando que as chances favorecem tal encontro, outros críticos alertam contra o antropocentrismo, que é a tendência de interpretar essas possibilidades através de uma lente exclusivamente humana. Nesse contexto, os sons misteriosos do céu servem como um chamado claro. Eles nos instigam a ampliar nossa perspectiva e considerar a possibilidade de um universo repleto de vida e inteligência. Ao examinarmos as evidências e ouvirmos os sussurros do cosmos, somos lembrados da busca eterna da humanidade por entender nosso lugar no cosmos. Esses sons ressoam de maneiras diversas ao redor do mundo, tocando não apenas os ouvidos, mas também as almas das pessoas. Em algumas culturas africanas, eles são interpretados como mensagens dos ancestrais, um apelo para restaurar a harmonia entre o homem e a natureza. Nas movimentadas ruas da Índia, eles provocam uma onda de reflexão filosófica, enquanto no Japão estimulam a investigação científica e a inovação tecnológica. Nas Américas, esses sons ecoam por todos os lugares, despertando uma ampla gama de reações. Alguns veem neles um chamado à ação ambiental, uma lembrança dramática das mudanças climáticas e da degradação ecológica. Outros os percebem como um sinal iminente de colapso social, preparando-se para o desconhecido. Entretanto, para muitos, esses sons desencadeiam uma jornada pessoal de reflexão e despertar espiritual. Eles levam a uma reavaliação das prioridades de vida e uma busca por um propósito maior. Testemunhos de transformação pessoal inundam as redes sociais, destacando a profunda ressonância desses fenômenos celestes em todo o mundo. Em última análise, a reação global a esses sons revela muito sobre a natureza humana e nossa busca incessante por significado e conexão. À medida que continuamos a explorar esses mistérios cósmicos, somos lembrados da nossa posição única neste vasto e misterioso universo. Os sons que ultrapassam fronteiras e crenças destacam a essência compartilhada da humanidade que nos une diante do desconhecido. Encontramos um terreno comum em nossa admiração,
nossos receios e nossa busca por entendimento. Esses sons, independentemente de sua origem, atuam como um espelho que reflete nossa psique coletiva, revelando nossas vulnerabilidades e nossas fortalezas, nossas divisões e nossa união. Em meio a essa encruzilhada entre história e mistério, os sons do céu nos desafiam a olhar além do óbvio e a questionar não apenas a natureza desses fenômenos, mas também nossa resposta a eles. Eles nos convidam a refletir não apenas sobre seu impacto em nosso planeta, mas também em nossos espíritos, instigando-nos a contemplar nosso lugar no cosmos e nossa responsabilidade mútua para com a Terra. Nessa sinfonia global de reações e reflexões, somos lembrados de que, diante do vasto e incompreensível universo, somos apenas uma espécie em um pequeno planeta, unidos por nossa experiência comum de maravilha e admiração. Enquanto continuamos a escutar os sons do céu, devemos também ouvir uns aos outros, encontrando em nossas diversas reações um fio comum de curiosidade, esperança e um impulso incessante para compreender os grandes mistérios de nosso tempo. Em uma era em que a informação circula pelo globo à velocidade da luz, os misteriosos sons do céu não ecoaram apenas para aqueles diretamente abaixo deles. Eles ressoaram na vida de bilhões, graças ao olhar onipresente da tecnologia. O papel da mídia na narrativa desses eventos enigmáticos é de extrema importância e não pode ser subestimado. A mídia atua tanto como amplificadora quanto como intérprete dos acontecimentos que agitam a consciência coletiva da humanidade. Os relatos iniciais desses sons, caracterizados por sua diversidade e onipresença, encontraram um terreno fértil no ciclo de notícias 24 horas por dia. Desde gigantes da radiodifusão até os domínios digitais de agregação de notícias, cada veículo de mídia trouxe sua própria perspectiva e interpretação para esses fenômenos. A cobertura midiática oscilou entre os extremos da disseminação do medo e do escrutínio científico, entre especulação espiritual e rejeição total. Nas plataformas de mídia social, testemunhas oculares compartilham imagens e narrativas pessoais, livres das restrições editoriais da mídia tradicional. Vídeos capturando os sons misteriosos podem se tornar virais em questão de horas, iniciando debates e discussões globais. No entanto, essa democratização da informação também apresenta seus próprios perigos, pois a rápida disseminação de conteúdo não verificado pode contribuir para a histeria em massa. A linha entre fato e ficção se torna borrada, deixando o público em um mar de especulação onde a verdade se perde no dilúvio digital. Por outro lado, a cobertura midiática desses sons também forneceu uma plataforma para estudos científicos e debates teológicos. Cientistas, teólogos e estudiosos engajaram-se em diálogos que abrangem disciplinas e ideologias, oferecendo uma variedade de perspectivas ao público. Documentários especiais e séries web surgiram, buscando dissecar os fenômenos de todos os ângulos concebíveis. Assim, o papel da mídia transcendeu seu papel tradicional de mero relator de eventos, tornando-se um participante ativo no desenrolar da história. A mídia atuou como catalisadora e canal para um diálogo global que abrange o científico e o espiritual, o factual e o especulativo. Os sons misteriosos foram amplificados não apenas em volume, mas em significado, levando-nos a confrontar o desconhecido e a questionar nossas suposições sobre o mundo e nosso lugar nele. Os sons que ecoam dos céus, envoltos em mistério e majestade, representam um teste significativo para nossa capacidade coletiva de discernimento, debate e imaginação. Na câmara de eco da mídia moderna, encontramos não apenas um tumulto de informações, mas também um reflexo profundo de nossos medos mais profundos e de nossas mais elevadas esperanças.
Esses sons se tornaram um lembrete vívido de que, diante do desconhecido, buscamos não apenas respostas, mas também compreensão. A cobertura midiática desses sons misteriosos é um testemunho da busca contínua da humanidade por conhecimento, que transcende os limites do celestial e do terrestre, do divino e do mundano. Enquanto continuamos a ouvir esses sons e a compartilhar nossas interpretações uns com os outros, devemos fazê-lo com uma consciência aguçada do poder da mídia para influenciar nossas percepções e realidades. Devemos buscar a verdade com um espírito de investigação e abertura, pronto para explorar as profundezas do desconhecido. Neste cenário de debate e reflexão, uma miríade de vozes emerge, cada uma buscando interpretar esse fenômeno de acordo com seus próprios conhecimentos e sistemas de crenças. Teólogos, cientistas e até mesmo teóricos da conspiração oferecem insights que não apenas revelam a diversidade do pensamento humano, mas também destacam nossa busca fundamental por significado e compreensão. Para os teólogos, esses sons podem ser vistos como uma manifestação divina, um chamado para uma renovação espiritual e um compromisso renovado com a fé. Eles lembram aos crentes a importância da esperança e da força encontradas na fé cristã, convidando-os a enxergar esses sons como um lembrete da soberania de Deus. Enquanto isso, os cientistas abordam esses sons a partir de uma perspectiva mais empírica, buscando explicações naturais para o fenômeno. Suas análises são fundamentadas em evidências e rigor analítico, oferecendo uma visão complementar às interpretações espirituais. Além disso, os teóricos da conspiração tecem histórias de projetos governamentais secretos e maravilhas tecnológicas ocultas, contribuindo para um discurso que nos desafia a questionar, buscar transparência e permanecer vigilantes contra a manipulação da informação e do poder. Essa discussão reflexiva nos leva a uma compreensão mais profunda e multidimensional do fenômeno, transcendendo explicações simplistas. É uma conversa que nos convida a explorar os limites do conhecimento humano e a abraçar a complexidade do mundo que nos rodeia. Os desafios que os cristãos enfrentam os incentivam a enraizar sua fé não no medo, mas na certeza da presença eterna de Deus, conforme prometido. É um convite para se envolverem com o mundo, guiados pela fé, mas abertos aos insights que a ciência e até mesmo as margens da teoria podem oferecer. Este momento é uma oportunidade para demonstrar a força e a resiliência da fé cristã, testemunhando a paz e a esperança que vem da confiança na soberania de Deus, especialmente em tempos de incerteza. É uma oportunidade para incorporar o amor e a compaixão, características marcantes da fé cristã, alcançando aqueles que estão com medo, oferecendo conforto, orientação e construindo pontes de entendimento através das divisões de crença e interpretação. À medida que navegamos pelas complexidades desse fenômeno global, devemos fazê-lo com humildade e mente aberta, reconhecendo que na vastidão da criação de Deus existem mistérios que ainda não compreendemos. Que este seja um momento de crescimento espiritual e renovação, um momento para aprofundar nossa fé e reafirmar nosso compromisso de viver os valores do Evangelho em um mundo que anseia por esperança e significado. Nessa discussão reflexiva, somos lembrados de que fé e razão, espiritualidade e ciência não precisam estar em conflito, mas podem coexistir em um diálogo que enriquece nossa compreensão e aprofunda nossa humanidade. À medida que ouvimos as diversas vozes que buscam interpretar os sons do céu, devemos também ouvir uns aos outros, encontrando em nossa busca compartilhada por entendimento um reflexo da imagem divina na qual todos fomos criados. No âmago das investigações científicas e da contemplação espiritual, estimuladas pelos misteriosos sons dos céus,
reside uma exploração mais profunda e pessoal para cada um de nós. Esses sons, seja qual for sua origem ou intenção, nos convidam a um momento de introspecção, uma pausa na agitação da vida para refletir sobre as questões profundas do propósito da existência e do destino. O que esses sons significam para você, pessoal e espiritualmente? São apenas curiosas anomalias na estrutura do nosso mundo, ou eles ressoam com algo mais profundo dentro de sua alma, como cristãos que somos? Fui chamado não apenas para escutar esses sons, mas para ouvir com os ouvidos do coração qual mensagem Deus pode estar transmitindo por meio dessas misteriosas manifestações. Reflito sobre os momentos na Bíblia em que Deus usou a natureza para se comunicar com seu povo. A sarça ardente, a abertura do Mar Vermelho, a voz suave ouvida por Elias. Cada um foi uma mensagem divina adaptada para o momento e a pessoa. Poderíamos considerar esses sons como uma sarça ardente dos dias modernos, um sinal celestial destinado a atrair nosso olhar para cima e nossos pensamentos para o alto. Em meio às incertezas que esses sons evocam, onde você encontra sua âncora, o discurso em torno desses sons tocou no medo, na curiosidade e até mesmo no fim dos tempos. Mas e se os víssemos não como um prenúncio da perdição, mas como um lembrete da soberania de Deus e da promessa do seu reino eterno? E se no mistério e no desconhecido encontrássemos um convite para aprofundar nossa fé? Esses sons desafiam-nos a viver nossa fé no mundo, em uma sociedade frequentemente dividida pelo medo e pela incompreensão. Nossa resposta a esses fenômenos pode ser um testemunho da esperança que temos em Cristo. Como podemos usar este momento para demonstrar amor, oferecer conforto e falar paz aos corações perturbados? Consideremos também a comunidade de crentes ao nosso redor. Em momentos de incerteza, somos lembrados do valor da irmandade, de permanecermos juntos na fé. Este é um momento de oração, buscando a orientação e sabedoria de Deus. Permitamos que esses sons sejam um catalisador para a renovação e o crescimento espiritual. Eles nos inspiram a aprofundar nossa fé, fortalecer nosso relacionamento com Deus e viver com propósito e paixão renovados diante do desconhecido. Nesta jornada de reflexão e descoberta, você não está sozinho. Você faz parte de uma comunidade global de crentes, cada um ouvindo, refletindo e buscando compreender a mensagem de Deus no meio do mistério. Aproximemo-nos juntos do trono da graça com confiança, sabendo que Deus está conosco, nos guiando cada vez mais perto dele. Cada som, cada momento é tecido com propósito divino. Temos ouvidos para ouvir, corações para entender e vidas que refletem a beleza e a esperança do Evangelho. Enquanto navegamos pela enigmática sinfonia de sons que cativaram nosso mundo em 2024, este é um convite para um diálogo mais profundo e uma jornada de descoberta contínua. Convido cada um de vocês a participar desta busca comunitária por compreensão, que vai além das fronteiras de nossas experiências individuais e crenças. Este é um convite para compartilhar suas experiências, insights e teorias nos comentários abaixo, transformando esta plataforma em um santuário de discurso respeitoso, onde a diversidade de perspectivas enriquece nossa busca coletiva pela verdade. Para nossos irmãos e irmãs cristãos, este momento histórico oferece uma oportunidade profunda para demonstrar a força, esperança e amor que definem nossa fé. Não abordemos esta discussão com medo, mas com a certeza do nosso valor e a base sólida de nossa crença em um Deus soberano que guia o curso do cosmos. Nossas reflexões, fundamentadas na palavra e iluminadas pelo Espírito, podem servir como um farol de luz e uma fonte de conforto para aqueles que ainda buscam a paz em meio ao desconhecido.
Vamos lembrar que nossa fé não é um escudo contra a curiosidade, mas uma lente através da qual podemos admirar os mistérios deste mundo, confiando no plano eterno de Deus. Além disso, esta é uma chamada à ação para compaixão e empatia, em um mundo muitas vezes dividido pelo medo e pela incompreensão. Nossas contribuições para esta conversa devem ser marcadas pelo amor, estendendo graça e compreensão àqueles cujas opiniões podem diferir das nossas. Ao fazê-lo, refletimos os ensinamentos de Cristo e promovemos uma comunidade que se aproxima da verdade. Deixe esta exploração dos sons do céu ser um catalisador para a renovação espiritual e um compromisso mais profundo com nossa fé. Que isso nos inspire a mergulhar mais fundo nas Escrituras, fortalecer nosso relacionamento com Deus e viver nossa fé com um propósito renovado. Ao compartilhar nossos insights e experiências, não apenas contribuímos para uma compreensão mais ampla desses fenômenos, mas também fortalecemos nossa comunidade de fé, encorajando uns aos outros enquanto navegamos pelas complexidades destes tempos. Continuemos esta jornada com humildade e abertura, prontos para aprender, ouvir e liderar com amor. Que nossa discussão seja um testemunho do poder da fé compartilhada e da investigação coletiva, uma luz de esperança em um mundo que anseia por esclarecimento. À medida que nos aproximamos do fim desta exploração da misteriosa sinfonia que ecoou pelos céus, nos encontramos à beira de uma compreensão mais profunda do mundo, de nossa fé e de nosso lugar nele. Sua voz é importante. Suas experiências são importantes. Continuemos esta conversa, promovendo uma comunidade de fé que busca, cresce e se fortalece juntos. Nossa jornada através das camadas da investigação científica, espiritual e reflexiva, bem como os domínios da teoria da conspiração, não nos trouxeram respostas definitivas, mas sim nos conduziram à beira de uma compreensão mais profunda sobre o nosso mundo, nosso lugar nele e o papel divino que permeia a criação. O que exatamente são esses sons que ecoam pelos céus, penetrando nos corações da humanidade? Seriam apenas fenômenos peculiares da natureza, uma espécie de música celestial cósmica entoando sua melodia eterna, ou carregam mensagens divinas ou de outra origem que ainda não conseguimos decifrar? As respostas permanecem envoltas em mistério, como muitos aspectos do vasto universo que nos cerca, mas nossa busca incessante por compreensão continua a nos unir, nos instigando a olhar para o alto e para dentro em busca da verdade. Para a nossa comunidade cristã, esses eventos nos convidam a um envolvimento mais profundo com nossa fé, desafiando-nos a enxergar além do óbvio, a investigar não com temor, mas com uma mente ancorada firmemente na palavra de Deus. Em momentos como este, quando a linha entre o conhecido e o desconhecido se torna tênue, nossa fé é submetida a teste e, ao mesmo tempo, fortalecida, nos incentivando a depositar uma confiança ainda mais profunda no Deus que é o autor do cosmos. À medida que contemplamos a natureza desses sons e as possibilidades que eles sugerem, que o façamos com sabedoria, buscando compreender os propósitos e os tempos de Deus em todas as coisas. As Escrituras nos lembram que há um tempo para tudo e um tempo para cada atividade debaixo dos céus. Eclesiastes 3:1. Talvez na soberania de Deus, este seja um momento para ouvirmos com mais atenção não apenas os sons que ecoam através dos céus, mas também a voz suave e insondável da divindade que nos convida a mergulhar nas profundezas do mistério e a confiar em seus desígnios insondáveis. Não devemos apenas prestar atenção aos sons do céu, mas também à suave e delicada voz que ecoa nas profundezas de nossa alma, nos guiando, confortando e nos chamando a uma consciência mais profunda de sua presença e propósito em nossas vidas. Enquanto contemplamos o futuro, surge a questão:
O que esses sons podem indicar em relação à tapeçaria da profecia bíblica e ao desenrolar da história humana? Recordemo-nos de que habitamos um mundo que é simultaneamente belo e atribulado, um mundo que aguarda com expectativa a redenção e a restauração. O fim dos tempos, conforme descrito nas Escrituras, não apenas fala de julgamento, mas também de esperança na renovação de todas as coisas sob o senhorio de Cristo. Nessa perspectiva, cada sinal, cada maravilha, cada fenômeno inexplicável se torna um convite à reflexão, ao arrependimento e à renovação espiritual. Portanto, aproximemo-nos dos próximos dias com uma postura de prontidão, não marcada pela ansiedade, mas pela confiança daqueles que estão seguros no conhecimento do amor de Deus e na promessa de seu reino vindouro. Vivamos como portadores de luz em um mundo cada vez mais obscuro, sendo mensageiros de esperança em tempos de incerteza e promotores de paz em meio à turbulência. Que esses sons misteriosos, independentemente de sua origem, nos inspirem a buscar uma conexão mais profunda com Deus, a aprofundar nosso compromisso com seus propósitos e a aguardar com grande expectativa o cumprimento de suas promessas. Encerro com este pensamento. Em um mundo ávido por respostas, talvez a maior revelação não esteja na clareza do entendimento, mas sim no mistério que nos impulsiona a buscar a admiração e a adoração. Poderiam esses sons ser um chamado para despertar não para o medo, mas para a fé, não para o desespero, mas para a esperança, não para a divisão, mas para a unidade em nossa jornada compartilhada em direção ao coração de Deus, enquanto continuamos a navegar pelo desconhecido, e assim seja, enquanto exploramos juntos as infinitas possibilidades que estão diante de nós, com os corações abertos e cheios de esperança. Fortalecidos pela nossa fé e consolados pelo conhecimento de que Deus está conosco em todas as circunstâncias, que nossas reflexões sobre os sons celestiais não nos conduzam a conclusões definitivas, mas sim ao início de uma jornada mais profunda com aquele que conhece cada estrela pelo nome e sustenta o universo em suas mãos. Neste momento de maravilhamento coletivo e contemplação, enquanto os sons dos céus despertam em nós uma sinfonia de perguntas, dúvidas e esperanças, inclinemos nossas cabeças e corações em oração, buscando a orientação, conforto e força que só Deus pode fornecer. Diante da vastidão de sua criação, onde os mistérios do universo se desdobram em ritmos e melodias além de nossa compreensão, venhamos humildemente à sua presença, maravilhados com sua majestade manifestada nos céus que proclamam sua glória. Senhor, nestes tempos de incerteza, quando a terra e os céus ecoam com sons que despertam admiração e apreensão em nossas almas, buscamos sua presença e paz. Reconhecemos nossa limitada compreensão e nossa necessidade de sua sabedoria para navegar pelos caminhos desconhecidos à nossa frente. Oramos por sua proteção e salvação nestes tempos desafiadores. Que seu amor infalível seja nosso escudo e sua palavra uma lâmpada para nossos pés e uma luz para nosso caminho. Conceda-nos coragem em tempos de medo, fé em períodos de dúvida e paz que transcenda todo entendimento. Capacite-nos, ó Deus, para sermos portadores de sua luz em um mundo que anseia por esperança. Fortaleça nossa fé para que possamos permanecer firmes no alicerce de suas promessas, testemunhando sua bondade e soberania sobre toda a criação. Encoraje-nos a viver os valores do Evangelho, amando generosamente, agindo com justiça e caminhando humildemente com você. Oramos pela comunidade global, enquanto coletivamente buscamos significado e compreensão em meio às maravilhas e mistérios que nos cercam. Senhor,
Em sua misericórdia, revele-nos o propósito desses sinais e maravilhas, tocando as mentes daqueles que buscam compreensão nas explicações naturais e os corações daqueles que buscam significado nas explicações espirituais. Que sua vontade seja feita na terra como é no céu, enquanto contemplamos as possíveis mensagens por trás dos sons que preenchem nossos céus. Lembremos do chamado à vigilância e à prontidão, pois não sabemos o dia nem a hora de sua vinda. Encoraje-nos a viver cada dia em antecipação do seu reino, trabalhando incansavelmente pela redenção e restauração de todas as coisas. Nestes momentos de reflexão coletiva e introspecção pessoal, renove nosso senso de propósito e missão. Ajude-nos a compreender a amplitude e a profundidade de seu amor para que possamos compartilhá-lo com um mundo necessitado. Ao encerrar esta oração, confiamos a nós mesmos e ao nosso mundo aos cuidados de Deus, confiantes em suas promessas eternas e na esperança da glória que nos aguarda através dos sons misteriosos que desafiam nossa compreensão. Que nossa fé seja refinada, nosso amor aprofundado e nossa determinação fortalecida para segui-lo, aconteça o que acontecer. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Que esta oração não seja o fim, mas sim o começo de uma jornada mais profunda e fortalecida na fé, no amor e na verdade de Deus. Que a exploração dos mistérios que nos rodeiam nos aproxime cada vez mais do coração divino, onde o medo é substituído pela fé, a confusão pela clareza e onde cada pergunta é respondida com a garantia da presença infalível de Deus. À medida que navegamos pelos mistérios enigmáticos e misteriosos, através de diálogos que abrangem os reinos da espiritualidade, da ciência e da curiosidade humana, nos encontramos em uma encruzilhada não apenas de compreensão, mas também de comunidade e conexão. Sua voz, sua perspectiva e sua história tornam-se fios indispensáveis na rica tapeçaria desta contínua exploração. Aqui é onde você, nossos valiosos espectadores, entram em ação. Cada assinatura, cada contribuição amplia nosso alcance coletivo, unindo-nos ainda mais em uma comunidade ligada pela busca pela compreensão, fortalecida pela fé e impulsionada pela curiosidade insaciável sobre nosso mundo. Estar envolvido não é apenas apoiar este canal, mas também alimentar uma conversa mais ampla, um diálogo global que transcende fronteiras, culturas e credos. Se esta jornada pelos mistérios que nos cercam tocou você, se despertou uma chama de curiosidade, maravilha ou contemplação dentro de você, então o convidamos a se tornar um participante ativo nesta história em desenvolvimento. Compartilhe este vídeo com amigos, família e buscadores que pensam como você. Inscreva-se em nosso canal, não apenas para atualizações sobre os mais recentes mistérios e explorações, mas também para se juntar a uma comunidade de pensadores, crentes e questionadores unidos em uma busca comum pela verdade. Seus comentários e teorias enriquecem nossas discussões. Seus compartilhamentos expandem nossa comunidade e sua assinatura nos permite aprofundar os mistérios de nosso universo com ousadia e fé. Assim como os sons que atravessam nossos céus, sua voz tem o poder de ressoar. Que este texto sirva como um chamado para inspirar e instigar a mudança. Permita que sua voz seja ouvida enquanto nos envolvemos juntos nesta jornada desafiadora pelo desconhecido. Vamos embarcar nesta jornada munidos de uma fé alimentada pela curiosidade e sustentados por uma comunidade que não busca apenas respostas, mas compreensão. Juntos, vamos explorar os mistérios que permeiam o nosso tempo, fortalecidos pela convicção de que, na união da fé e na busca coletiva pela verdade, não há limite para o que podemos descobrir.
Neste espírito de exploração e comunhão, expressamos nossa sincera gratidão pelo seu apoio, pela sua participação nesta jornada conosco. Curta, compartilhe, inscreva-se e torne-se parte integrante desta aventura contínua no cerne do desconhecido. Juntos, continuaremos a buscar, a questionar e a nos maravilhar com as maravilhas da criação de Deus e os mistérios que ainda estão por desvendar.